Boa noite, graça e paz. Dia 24 de junho, às 15 horas, o Ministério Infantil está fazendo um trabalho de capacitação para pais, tá? Então, é Educando Filhos à Luz da Palavra, com Maurício e com a Lígia, dia 24, pais de crianças até 12 anos para estarem participando com a gente aí dessa palestra, tá? É um trabalho do Ministério Infantil aqui da nossa igreja. Mais algum? Treinamento também com a equipe do Ministério Infantil, dia 17 e dia 19. Se você faz parte de qualquer parte aí do Ministério, ajudando na cozinha, com o lanche, na recepção, com o professor, como auxiliar, no louvor, vai ter um treinamento específico para você nesses 2 dias. É o mesmo treinamento, dia 17 e dia 19. Você vai escolher o dia que você quer participar, tá? 17 e 19, agora sábado e segunda-feira que vem. Mais algum? Acabou? Ah, tá. Eu não sei quantos daqui participaram do grupo de provérbios, que todos os dias o pastor fazia uma mensagem pequena de provérbios. Começou essa semana a falar sobre o Sermão do Monte. Segunda, quarta e sexta-feira o grupo é aberto para oração. Então, é um trabalho que o Ronaldo sentiu no coração, conversou com o pastor. Então, essa semana já começou. Se você quiser escutar as mensagens do Sermão do Monte, pode me procurar o Ronaldo, que a gente coloca vocês aí no grupo para estarem ouvindo as mensagens, tá? Escola Bíblica Dominical, participem, gente, está sendo muito legal, vários professores, às 9 horas, estamos estudando Levítico. Essa semana foi o Daniel que deu aula, hoje, né? Foi muito bacana. Semana que vem é o Pedro que vai estar dando aula, vários professores aí. Não é mais aquele um livro e 2 meses o mesmo professor, estamos com professores variados, cada semana um professor novo aí, ministrando. Então, venham, participem aí junto com a gente. O Benjamin falou, sexta-feira, gente, trabalho com os adolescentes. Se você é pai de adolescente, traga o seu filho para o trabalho. Sábado temos o culto jovem, o culto é para jovens e adolescentes. Traga seu filho também para o culto de jovens e adolescentes, está sendo muito bacana, participem, são trabalhos da igreja. Uma outra coisa, o Jaime não veio, mas ele pediu para estar avisando a igreja, quando você enviar por Pix a sua oferta, quer seja dízimo, oferta missionária, oferta para algum departamento específico, Dorcas, oferta para o jantar dos namorados, algum evento, identifiquem lá no Pix, ok? Identifique, tá? Eles falaram que está recebendo muitas ofertas sem identificação. E isso não dificulta o trabalho da tesouraria. Então, a gente precisa que vocês identifiquem. Às vezes, pessoas estão devendo e passam o dízimo no nome de alguém, então você tem que identificar o que é dízimo, referente à oferta missionária, referente ao evento que vai ter na igreja. Então, ele pede a identificação para facilitar o trabalho da tesouraria. Amém? Temos visitantes aqui. Hoje, muita gente viajando na igreja, né? Pessoal passeando, feriado. Mas temos pessoas que nos visitam esta noite? Não? Todos da casa? Aqui, sejam bem-vindos, viu? Aqui, a recepção aqui na frente, visitantes. Sintam-se em casa aqui no nosso meio, é um prazer ter vocês com a gente, viu? Aqui também, visitante? Seja bem-vindo, viu? A irmã Cida, ali também, visitante. Alô, som. Essa semana tivemos, infelizmente, o falecimento da irmã Cida, muito querida da nossa igreja. Vamos lembrar de orar pelos familiares. Deus tenha misericórdia, que Deus console o coração dos familiares. Nós vamos orar. Esse é um encontro com Deus, é um encontro com o outro, e é um encontro com você, um
encontro comigo mesmo. E a gente espera que essa tríplice dimensão da espiritualidade seja afetada essa noite pelo Espírito Santo. Que Deus mobilize você em relação à sua vida com Ele. Que Deus mobilize você em relação ao outro, todas as implicações que a gente vive de carência, perdão, dons, instrumentalidade de Deus, reconciliação, acerto, e que o Espírito Santo também fale com você a respeito da sua vida interior, medos, ansiedades, tentações, lutas emocionais. Esse é um encontro que a gente espera que Deus, e ora para que Deus ministre ao nosso coração. Então, quero convidar você à oração. Em seguida nós teremos o nosso momento de contribuição, dízimos e ofertas. Hoje a maioria faz por transferência, Pix, mas se você veio preparado, você pode também depositar ali no gasofilácio. E aqueles que já fizeram por transferência, você pode orar consagrando a sua oferta a Deus. Nós contribuímos com essa comunidade porque acreditamos no que nós fazemos aqui, no sustento do ministério, ajuda aos necessitados, manutenção desse lugar. Você que está nos visitando, não se sinta constrangido a contribuir, isso é uma responsabilidade nossa, mas fique bastante à vontade, tá bom? Então quero convidar você para orar. Então aí, meu desafio é, fale com Deus sobre sua vida, seu relacionamento com as pessoas e a sua vida interior. E ore ao Senhor dizendo: Senhor, que hoje eu seja desafiado nessas 3 dimensões. Nosso encontro com o Senhor tem que afetar a nossa vida horizontal, nossa vida vertical e nossa vida interior. Em nome de Jesus, Senhor, estamos reunidos neste lugar. Aqui é o lugar onde nós nos reunimos para adorar o nome de Jesus, celebrar a morte e a ressurreição de Cristo, proclamar a salvação poderosa que Ele nos trouxe na cruz do Calvário e ministrar a Tua palavra de edificação e exortação e consolo. Estamos aqui para celebrar o nome do Senhor através de cânticos. Então, a nossa oração hoje é que o Teu Espírito redimensione o nosso relacionamento com o Senhor, nas áreas que precisam ser calibradas, postas em sintonia. Que o Teu Espírito Santo redirecione nossa vida na dimensão relacional, interpessoal, com os meus irmãos, amigos. Que o Teu Espírito fale e que o Senhor venha mediar a nossa relação com os nossos irmãos. E que o Teu Espírito fale conosco e transforme nossa vida. Que a Tua palavra seja revelatória, seja profética, que a Tua palavra seja consoladora, que a Tua palavra seja de exortação, que a Tua palavra venha ao encontro das nossas necessidades. E que o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nesta noite, seja glorificado, Ele seja exaltado. Que haja o testemunho do Teu Espírito, de que o Senhor está aqui, e que o Senhor é digno de toda a glória, de todo louvor. Aleluia. Exaltamos o nome do Senhor. Ele é digno de brados de alegria, Ele é digno de clamores e orações, Ele é digno de consagração e dedicação, Ele é digno de devoção e amor. Ele é digno e nós queremos celebrar o nome dEle agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar. Queremos começar este culto, essa celebração, honrando e glorificando a Deus, invocando a sua santa presença neste lugar. O Salmo 24
É um salmo que nos ensina uma canção e que celebra o nosso Deus como Rei da glória. O salmista vai pedir para que os portais da cidade de Jerusalém se abram, para que Deus possa entrar naquele lugar, naquele santuário e ser adorado. Abram-se, ó portais, para que o Rei da glória entre. E o povo de Israel responde e pergunta: mas quem é o Rei da glória? E o salmista responde: o Senhor dos exércitos. Ele é forte, Ele é valente. Abram-se, ó portais, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Erga suas mãos e comece a clamar, dizendo que Ele é santo, que Ele é digno, que Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, que Ele está sentado no trono, que Ele governa sobre tudo e todos, de que não há nenhum Deus que se compare ao Deus de Israel, ao nosso Deus, ao Deus da igreja, aquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Senhor, que os nossos corações possam estar abertos para receber da Tua presença, do Teu amor, da Tua graça. Que os nossos olhos espirituais possam estar abertos, Senhor Jesus. Ministra na vida de cada um aqui esta noite. Essa é a nossa oração, Senhor Deus. Queremos abrir caminho para que o Senhor entre, que os nossos corações, Senhor Jesus, possam ser habitados pela Tua presença, no nome de Jesus. Você pode cantar: para que entre o Rei. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, santo é o Seu nome, Senhor. Nós clamamos, faça a entrada, Senhor, e habitação em nossas vidas, Jesus, para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Aleluia. Rei da glória, maravilhoso és, não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração. Quanto mais te vejo, eu amo. Aleluia. A palavra de Deus diz que assim como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Você pode cantar: Ele é o Rei da glória, Criador do universo. Queremos celebrar ao Senhor esta noite. As estrelas incontáveis Tu conheces todas pelo nome. Ó Senhor, Tu és o Rei da criação. Todo o universo desenhado foi em Tua majestade.
glória do Senhor brilha aqui nesta noite. A tua glória brilha aqui. E quanto mais te vejo, eu te amo. Rei da glória, maravilhoso és. Não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração. E quanto mais te vejo, eu amo. Eu respondo ao teu amor que diz a mim que não há outro Deus. Não há Misericórdia e bondade me acolhem em tua santidade. Aleluia. A tua glória brilha aqui. E quanto mais te vejo, eu te amo. Rei da glória, maravilhoso és. Não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração. Quanto mais te vejo, eu amo. Rei da glória, maravilhoso és. Não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração. Quanto mais te vejo, eu amo. Senhor Deus, tu és o Rei da glória. Quanto mais eu te conheço, eu te amo. Quanto mais eu te percebo, eu te quero. A igreja pode cantar. Rei da Não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração. Quanto mais te vejo, eu amo. Rei da glória, maravilhoso és. Não há outro além de ti. Rei da glória, dono do meu coração. Quanto mais te vejo, eu amo. Você pode aplaudir ao nome do nosso Senhor. Amém. Somos gratos, pois este é o dia que o Senhor já fez e por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Amém? Vamos juntos continuar celebrando ao Senhor nesta noite, com alegria, júbilo, as palmas. O dia que o Senhor já fez, seja o que for, eu vencerei. Somente em ti esperarei, com meu louvor te alegrarei. Eu grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível.
Senhor tem feito, por aquilo que Ele é. Vamos cantar. Quando estou mal, me põe de pé, firme estarei, minha rocha és. Eis-me aqui, amado meu, teu filho sou, tu és meu Deus. Eu grato sou por tudo que tens feito, eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível, eu te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito, eu lembrarei, pois de tudo és vencedor, amor infalível, eu te agradeço. Aleluia, Senhor. Somos gratos, Deus. Queremos levantar a nossa mão como expressão da gratidão. Levanto as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro com a minha vida o teu amor que hoje vive em mim. Levanto as minhas mãos e os céus se abrem, os céus se abrem. Declaro com a minha vida o teu amor que hoje vive em mim. Amém, Senhor. Somos gratos. Eu grato sou por tudo que tens feito, eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível, eu te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito, me lembrarei, pois de tudo és vencedor, amor infalível, eu te agradeço. Aleluia! Agradecemos, Senhor Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez. Próxima canção que nós cantaremos nesta noite, ela se chama Emaús. Ela é uma música bonita, mas ela fica ainda mais bonita quando a gente se lembra do contexto, né, e a passagem das Escrituras que inspiraram essa canção. Este é um trecho muito bonito. Na verdade, é um dos trechos que eu mais gosto ali das narrativas da ressurreição. Quando no terceiro dia, após a morte de Jesus, 2 discípulos estão voltando de Jerusalém em direção a esse povoado chamado Emaús. E a narrativa diz que eles estão desesperançosos, tristes, porque houve um relato de algumas mulheres que visitaram o túmulo de Jesus, que não encontraram o corpo lá, mas também não encontraram Cristo. E enquanto esses 2 homens conversavam sobre tudo aquilo que tinha acontecido naqueles dias, o próprio Jesus aparece diante deles. Mas o que é magnífico e intrigante é que o Espírito não permite que aqueles 2 homens reconheçam que aquele é o Cristo. E então Jesus pergunta para aqueles homens: o que vocês estão conversando? E aqueles homens falam assim: como assim? Você é o único que está voltando de Jerusalém e não sabe das coisas que aconteceram ali? Jesus Cristo foi crucificado. E ele era um profeta da parte de Deus, falava e fazia as obras de Deus. E nós achávamos que ele era o Messias. Nós achávamos que ele era o Redentor, que viria e salvaria o povo de Israel. E aí Jesus, que ainda estava, encoberto, falou para eles: não deveria o Cristo sofrer todas estas coisas?
para que então pudesse ser glorificado. E aí, a narrativa conta que Jesus começou a expor as escrituras para aqueles dois homens, falando de todas as promessas, as profecias, tudo aquilo que as escrituras falavam a respeito do próprio Jesus. Aqueles homens ficaram tão intrigados, que quando chegaram em Emaús, Jesus disse que ia embora, mas eles falaram: não, fique, entre em casa, ceie conosco. E a palavra de Deus diz que naquele momento, quando eles estavam sentados à mesa, que Jesus deu graças, partiu o pão, os olhos daqueles homens se abriram, e eles reconheceram que aquele era o Cristo. E quando Jesus foi embora, aqueles homens conversando, começaram a dizer: não estava o nosso coração ardendo enquanto Jesus falava todas aquelas coisas? A minha oração é que nessa noite, meus irmãos, toda cegueira espiritual caia por terra, que os nossos olhos espirituais possam estar abertos, e que a presença de Deus possa ser tão nítida aqui, tão compreensível, tão palpável, que por um momento a gente possa se esquecer de todos os problemas, daquilo que nos traz ansiedade, angústia, para contemplar Cristo Jesus e a sua obra no Calvário. Que a palavra de Deus transforme a nossa vida, e que nós possamos convidar Cristo todos os dias para ceiar conosco, para ser o Rei das nossas vidas, dos nossos lares, daquelas áreas da nossa vida que ainda não foram entregues por total, daqueles pecados que têm nos escravizado, que têm nos aprisionado. Nós clamamos a Deus para que sejamos libertos, para que sejamos transformados nessa noite. Ó Rei da Glória, Tu és bem-vindo neste lugar. Fala conosco, Senhor, ministra os nossos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Quem é esse que vem nos abraçando? Constrangendo com o olhar. Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, tocando os corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa
Ele entrou em casa. Sabe que o esperamos e a partir os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir então, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Gostaria de ouvir a igreja cantando nesse momento. É tão bom ouvir a voz da igreja. Vamos cantar mais uma vez. E ao partir o pão, só a igreja. E ao partir nós arrumamos a casa. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Senhor Deus, tome o lugar de honra neste lugar. Nós celebramos e exaltamos o Teu nome, Deus, porque não há nenhum outro. Deus, o homem pode se apegar ao seu trabalho, à sua casa, aos seus bens, ao seu dinheiro. A Tua palavra diz, ó Pai, que reis e reinos passarão, e apenas o Senhor permanecerá para todos sempre. Tu és o nosso bem maior. O Teu reino, como diz as Escrituras, é a nossa pérola de grande valor. Deus, quando todas as coisas parecem ir de mal a pior, quando os problemas parecem invadir a nossa vida, nos trazendo ansiedade, desmoronando o nosso chão, tudo aquilo que nós podemos cantar e clamar, Senhor Deus, é Maranata, vem, Senhor, retorne e busque a sua igreja. A próxima canção que nós iremos cantar, ela fala sobre isso. Aleluia, que é uma palavra das Escrituras, que significa louve a Deus. E Maranata, que é uma expressão, um pedido para que o Senhor volte. E como é bonito no livro de Apocalipse, no último capítulo, os últimos versos, quando a igreja e o Espírito dizem vem, Cristo na sua glória responde sim, venho sem demora. É isso que nós queremos cantar e clamar nesta última canção. Sopra Espírito de Deus, me leva pra longe de mim, perto do seu coração. Quero estar, me esvazie, meu Deus.
de Deus me leva pra longe de mim, perto do seu coração quero estar. Me esvazio do meu eu e me complete, vem soprar, Espírito Santo de Deus, vem me transformar. Aleluia, Maranata, aleluia, oh, vem suas mãos, clama ao Senhor, aleluia, igreja clama a Jesus, Maranata, Jesus, a tua igreja clama, Deus. Ansiamos a tua vinda, Senhor, para que o Senhor venha com a tua glória, para que as cadeias possam ser quebradas, Jesus. Clamamos o teu nome com as nossas mãos erguidas, porque cremos no teu poder. No teu poder que pode vencer qualquer doença, no teu poder que pode vencer a depressão, no teu poder que pode vencer o coração duro, a frieza do coração. Venha, Senhor Jesus, quebrar em nome de Jesus e abrir os nossos olhos e encher a tua casa com a tua glória, encher os nossos corações com a tua glória. Ansiamos, Deus, a tua noiva anseia, Jesus, pela tua vinda. Não há outro que podemos recorrer se não for a fonte de águas vivas. E com os anjos nós cantamos: Santo, Santo é o Senhor, majestade vem reinar, sua glória enche este lugar. Vem reinar, Jesus, as nossas vidas. Santo, Santo, com poder, com soberania, com majestade, restaurando os nossos corações. Sua glória enche esse lugar. Santo, Santo é o Senhor, majestade reina, sua glória enche esse lugar. Santo, Santo é o Senhor, majestade reina, sua glória enche esse lugar. Santo, Santo é o Que somente a glória do Senhor possa ser vista neste lugar. Enche, Senhor, os nossos corações com a tua glória que transforma, Jesus, que renova, que ressuscita os sonhos, que nos livra dos pecados e somos perdoados dos pecados. Essa é a nossa oração, Deus, o desejo do nosso coração. Oramos a Ti, Deus, consagramos a nossa adoração, o nosso louvor, as nossas vozes, o nosso canto, somente a Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, somente a Jesus. Só Jesus é adorado neste lugar. Só o poder de Jesus e a presença de Jesus tem poder neste lugar. Só a voz do Espírito Santo tem poder neste lugar. Declaramos, Senhor, declaramos, Deus, que só o Senhor tem poder sobre
nossas vidas. Que o Senhor venha reinar com poder e graça. Consagramos tudo a Ti, Jesus. E pedimos, Pai, para que o Senhor continue falando aos nossos corações por meio da palavra. Que a Tua mensagem venha de encontro aos nossos corações, para que possamos ouvir aquilo que precisamos nessa noite. E possamos sair transformados deste lugar. Mais uma vez, Deus, mais uma vez, clamamos, Deus. Que o Senhor venha e fale aos nossos corações. Te adoramos, Jesus, toda a honra e toda a glória somente a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Deus assentar, igreja. Tira para mim também esses copos. Abra sua Bíblia aí na carta do apóstolo João, primeira carta. Muito bom adorarmos ao Senhor com liberdade, a alegria que Ele nos dá de poder louvá-lo, engrandecê-lo. Muito bom. 1 João capítulo 3, versículo 16 a 18, diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer o amor de Deus nele? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Senhor, ministra o nosso coração. E a nossa petição, nosso clamor, que Teu Espírito faça uma revolução no nosso coração. Em Teu nome nos oramos. Amém. Eu quero pensar com vocês hoje sobre o amor cristão, que, de acordo com as Escrituras, é um amor sacrificial. O amor cristão é um amor sacrificial. Ele não tem uma categoria inferior a essa. Não existe um amor menos do que amor sacrificial. E esse texto diz isso, e eu queria ver com vocês alguns fundamentos desse amor sacrificial. A primeira coisa que ele diz é que devemos entregar a nossa vida em sacrifício pelos outros. Veja o que diz aí: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. O Senhor já disse que alguém pode morrer por um amigo, por um filho, por uma esposa, mas morrer por um irmão em Cristo, isso é uma coisa que a gente não entendeu ainda, né, do Evangelho, que você é capaz de morrer pelo seu irmão em Cristo. Mas dar a vida aqui é mais do que morrer, tá? E o texto vai dizer isso. Aqueles que fazem o que o texto diz, eles morreram de alguma maneira. E a gente vai tentar encontrar essa morte. Mas o amor é um amor sacrificial, que dá a sua vida pelos irmãos. O amor, ele tem uma calibragem muito sensível. Eu lembrei de 1 Coríntios 13, que diz assim: ainda que eu fale em línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, ainda que eu tenha o dom de profecia, fale todos os mistérios, saiba e tenha todo o conhecimento, tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Eu falei hoje pela manhã que o sagrado é muito sensível. A igreja de Corinto estava se reunindo para participar da ceia e Paulo disse: vocês não estão participando da ceia. Vocês estão comendo, estão fazendo uma refeição. A ceia não.
Porque o sagrado, ele exige motivação correta. Exige dedicação e objetivo de glorificar e honrar a Deus. E esse amor que João está falando, que dá vida pelos irmãos, é um amor que requer uma entrega sem resistência. E eu lembrei, enquanto orava e meditava nesse texto, eu lembrei de Pedro. Porque nós, ao pensar em Pedro e o que ele fez com Jesus, o que Pedro fez com Jesus? Ele o traiu, né? E quando nós olhamos para Pedro e a traição de Pedro, a gente é tentado a pensar que Pedro era um homem medroso, que na hora H ele disse: opa, sofrer não, estou puxando o carro. A hora que Jesus foi preso, ele... né? Mas eu entendo que isso não revela toda a verdade. Lá em Lucas, diz que, Jesus falando, Lucas 22, para Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Provavelmente, bom, a gente sabe que lá no livro de Jó diz que o diabo foi a presença de Deus. Então, como é que o diabo reclamou peneirar ou provar Pedro? Será que ele foi a presença de Deus? Eu não sei, mas aqui diz que ele fez isso. E provavelmente foi mais ou menos assim, Pedro tem feito declarações de amor e de sacrifício pelo Senhor. Eu quero provar, quero testá-lo. Porque ele está fazendo, ele diz que vai morrer, que ele vai entregar a vida, e diz que Satanás pediu permissão para peneirar as declarações de amor de Pedro. Essas coisas que a gente faz enquanto cantamos aqui, né? Eu te dou a minha vida, Senhor. Eu faço isso, eu faço aquilo. E aí Pedro mais uma vez diz assim, Jesus disse: eu, porém, roguei por ti, orei, para que a tua fé não desfaleça. Tu, porém, quando te converteres. Eu entendo que Pedro era convertido. Eu entendo que Pedro era convertido. Mas Pedro, ele não era convertido totalmente. O que significa isso? Nós cantamos aqui, né? Que nós preparamos a casa toda. Toda a casa. A casa é tua. Mas na prática, a gente oferece algumas coisas para Deus e outras não. Por exemplo, eu com 20 anos de idade, 22, 23 anos de idade, recém-convertido, vindo da prostituição, sem estudo. A minha esposa estava lembrando desse dia numa conversa com os amigos que eu só tinha uma peça de roupa, que eu trabalhava com ela o dia inteiro, e à noite lavava para usar no dia seguinte, tênis furado. E cheguei na igreja, falei: Deus, eu quero namorar. Namorar. Cadê a Carmen? Já fugiu? Fugiu. Agora eu posso falar o que eu quiser. Está ali, Jesus amado. Aí, ela está lá. Está escutando tudo. E aí, o que o pessoal da igreja dizia sobre mim, Carmen? Diziam assim: esse cara não tem onde cair morto. É um pé rapado. Tem uma história de drogas. É uma pessoa adoecida, problemática. Quem vai namorar com um cara desse? E aí um dia Deus falou comigo.
Fala assim: Paulo, eu quero que você entregue essa área para mim. O que significa isso, Senhor? Entregar essa área para o Senhor. Paulo, significa o seguinte, que se eu quiser que você case, você diz amém, e se eu quiser que você não case, você diz amém. Foi isso que Deus falou no meu coração. Que eu tinha que entregar essa área da minha vida a Deus. Eu tinha que converter os meus afetos a Jesus. Os meus sentimentos. Então assim, eu era convertido, mas eu não era convertido plenamente. Porque eu falei: Deus, mas como é que é isso? Eu vou dizer para o Senhor: tudo bem, se eu não casar, está tudo legal. É isso, Deus, que eu tenho que dizer? É isso que você tem que dizer. Se você casar, está tudo bem, se você não casar, está tudo bem. Eu quero que você se converta totalmente a mim. E Pedro, para mim, ele não era convertido nesse sentido. Mas ele diz: quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. E é interessante que quando Jesus foi preso, estavam todos os discípulos ali, e aí Lucas 22, 48 a 51 diz: Jesus, porém, lhe disse a Judas, que com o beijo o traiu, os que estavam ao redor dele, vendo o que ia acontecer, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? E aí um deles tirou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. O pessoal diz que essa faca aqui não era para a orelha não, né? Era para o pescoço. Pescoço, o cara tirou o pescoço, cortou a orelha. E aí diz, um deles o feriu, é o servo do sumo sacerdote, cortando a orelha, mas Jesus acudiu dizendo: baixa a espada aí. Aí pegou a orelha do servo e colocou num lugar. Baixa a espada. Vocês acham que se eu não quisesse, eu não diria para milhões de anjos virem me socorrer, e eu acabaria esse negócio aqui? Vocês estão entendendo de que espírito eu sou? Então baixa a espada. E aí, o texto diz que quando ele pediu para eles baixar a espada, lá em Marcos 14, 50, então, deixando, todos fugiram, inclusive Pedro. E o texto diz que Pedro era este homem que cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Isso está lá escrito em João 18, 10 a 11. Pedro, o nome do cara era Malco. E Pedro foi no pescoço, mas cortou a orelha. Então vejam, qual é o problema de Pedro? É a covardia? Não. O problema de Pedro é que Pedro, ele tem vontade própria. Pedro tem convicções. Pedro tem um jeito de agir. Pedro tem uma visão do mundo. Pedro, ele tem uma compreensão de como ele deve se comportar em cada situação da vida. Pedro, ele tem uma percepção de como ele trata a esposa, como ele trata o amigo, como ele trata Jesus, como ele se relaciona com os valores do reino. Ele tem uma compreensão. Ele é Pedro. Eu vou fazer aquilo que eu entendo que é o melhor e é a verdade para mim. Esse é o problema de Pedro. Mas quando Jesus disse para ele assim: baixa a espada, aí Pedro foge. Por quê? Porque assim, eu estou pronto a morrer por Jesus, lutando. Entendeu? Porque Pedro não era um covarde. Eu estou pronto para enfrentar Roma, os soldados, e essa caminhada com eles, durante muito tempo, eles tinham uma compreensão que esse Messias era um Messias político, era um general, era um rei que viria vencer e dominar Roma com um exército que seria composto dos seguidores do Messias. E eles estavam prontos para pegar em arma, e Pedro estava pronto para pegar em arma, para lutar com Jesus, por Jesus. Quando Jesus morre e aquele ideal desmoronou e ele entendeu que era um reino diferente do que ele esperava,
e ele estava lá em angústia. Jesus o chamou para conversar, vocês lembram, né? Ele disse: olha, estou indo à frente de vocês, mas avisa Pedro. Falou o nome dele, quero conversar com Pedro. E Pedro foi, e naquela conversa, Jesus disse assim lá em João 21:18: em verdade te digo, quando era mais moço, tu cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Entenderam quem é Pedro aqui? Vou repetir o que Jesus disse sobre Pedro. Pedro, você é esse menino que você joga o jogo com as suas regras. Você é esse menino que joga o jogo conforme as regras que você aprendeu com papai, na cultura judaica, com uma interpretação enviesada da lei. Você joga o jogo achando que você vai se colocar ao meu lado e vai lutar com a espada, e você vai sentir adrenalina, você vai ver, você vai ter a sua fisiologia alterada, você vai ter raiva, ódio, e você vai lutar, vai pegar a espada e vai conquistar o reino, e vai impor o reino de Deus pelas forças, Pedro. Aí Jesus fala: mas quando você for velho, estenderás as mãos, e o outro te cingirá e te levará para onde não queres. Você percebeu o que é amor sacrificial? Amor sacrificial aqui, que a gente diz que é viver em sacrifício pelos outros e tal, sacrifício de amor, é algo que não pode ser feito na vontade humana e requer uma morte. Porque Pedro, ele estava pronto a lutar por Jesus, mas abrir os braços, sem resistência, não fazer absolutamente nada e deixar o inimigo, o opositor, vir contra ele, surrá-lo, bater, espancá-lo, prendê-lo e conduzi-lo à morte. Ah, não, isso não. Não, eu não estou preparado para não resistir à agressão. Eu estou preparado para lutar pelo reino, dar a minha vida, dar o meu sangue, mas dessa maneira não. Dessa maneira não. E aí Jesus, ele vem ensinar para Pedro que ele precisava se converter. E quando isso acontecer, Pedro, aí você vai fazer o quê? Você vai estender as mãos e vai dizer: faça o que você quiser comigo. Pode bater, pode matar. Você sabe que quando Pedro foi morto, ele foi crucificado de cabeça para baixo, né? Diz a tradição. Ele disse: eu não quero morrer, eu não sou digno de morrer como Jesus. Então crucificaram ele e colocaram ele de cabeça para baixo. Ele fez assim: eu estou aqui, ó. Ninguém consegue morrer pelos outros se não morre para si mesmo. Por isso que esse negócio de dar a vida pelo irmão, você não vai dar a vida por ninguém se você não der a vida para Jesus. É isso. E não é uma parte da sua vida. Ele não quer só os seus afetos. Ele quer o seu pensamento, suas habilidades, seus dons, seu tempo, suas intenções, sua vontade, seu corpo, seus pensamentos, suas mãos, seus olhos, seus ouvidos. Ele quer você inteiro. E o grande problema da igreja hoje, o problema da igreja, o meu problema, o seu problema, é esse. É porque nós continuamos servindo ao Senhor com a nossa regra do jogo. Continuamos servindo ao Senhor do jeito que eu acho melhor. É como eu quero. E aí nesse texto, Jesus vai dizer: não é dessa maneira, existem regras. E ele vai dizer que nós devemos entregar a nossa vida para cuidar dos outros. Porque é impressionante, né? Quando Jesus teve aquela conversa com Pedro, Jesus perguntou: tu me amas? Senhor, eu gosto do Senhor. Ele não disse eu te amo. O grego tem um jogo de palavras, diz eu gosto do Senhor. Então, você gosta de mim? Apacenta as minhas ovelhas.
vá na direção do outro para servir de acordo com as regras do jogo. E aqui devemos entregar a nossa vida para cuidar dos outros. Veja, nisto conhecemos que é amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Dar a vida pelos irmãos é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e amar do jeito de Deus, se relacionar do jeito de Deus, tratar as pessoas do jeito de Deus, conduzir a sua vida, administrar a sua vida do jeito de Deus, fazer mordomia de quem você é, do que você tem, do jeito de Deus. É isso, por isso que ele vai dizer assim, versículo 17, o que é morrer? Se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer o amor de Deus nele? Eu tenho um princípio que eu já disse para vocês, que é um princípio terrível de se praticar, mas que eu tenho colocado em prática na minha vida por causa da misericórdia e da graça de Deus. E o princípio é o seguinte, eu já disse isso para você. Quando Deus traz uma necessidade a mim, Ele deseja que eu seja a resposta dEle para suprir essa necessidade. Entenderam isso? E é isso que ele diz aqui, ó. Veja se não é isso. Se você tem recursos materiais, vira o seu irmão em necessidade, você tem que fazer o quê? Leva para a igreja ajudar. É isso? Não. Não é levar para a igreja, é você. E eu sempre digo, se Deus me chama, se vem uma necessidade a mim e eu não consigo suprir, eu começo a orar e começo a falar, Deus, coloca pessoas na minha vida para me ajudar a ajudar essa pessoa. Bom, é isso que Tiago também diz, meus irmãos, que proveito se alguém disser tem fé e não tiver obras. Por acaso semelhante fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver carecido de roupa e necessitado de alimento cotidiano, qualquer dentre vós que lhe disser, vai em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, que proveito a isso? Assim também a fé, se não tiver obras em si mesmo, é morta. Queridos, Deus tem trazido necessidades a você, Ele quer que você seja a resposta. Porque é isso que a palavra de Deus diz. Você tem que ser a resposta de Deus para as necessidades do mundo. E as necessidades do mundo não são só materiais, não é mesmo? Tem carências, tem dores, tem angústias, e Deus quer que você seja a resposta. Mas para que a gente possa fazer isso, o texto diz que a palavra do versículo 17, não se compadecer dele, no original é uma outra expressão que parece que eu não sei se a NVU, a revista atualizada, traz, que é se você não abrir o coração para ele. Abrir o coração. Compadecer é abrir o coração. Sabe por que você não abre o bolso? Porque o coração está fechado. É esse o problema. Pessoas têm problemas com contribuição na comunidade para ajudar umas pobres. O problema da carteira fechada é porque o coração está fechado. E Jesus tem que trabalhar o seu coração. A Bíblia fala que Deus gostaria que houvesse na igreja pelo menos igualdade. Sabe o que significa isso? Por exemplo, tem um irmão aqui na nossa comunidade que trabalha bastante, está envolvido com pequenos grupos e teve que vender o carro porque está tentando montar a sua casa. Sabe o que é necessitado? É alguém que tenha 2, 3 carros e não use. Fala assim, eu vou dar esse carro para o meu irmão. Eu não estou falando que você tem que dar o seu carro que você usa. Você está me entendendo? Mas talvez você tenha condições de dar um carro para o irmão.
Você tem provisão para o futuro, você não vai ter problemas na velhice se você gastar esse dinheiro, seja 30, 40 mil com o irmão, você não vai ter problema, mas você vai guardar para você. E aí o que a Bíblia fala aqui, o desejo de Deus de ter igualdade, que todos tenham o que comer, que todos tenham o que vestir, que todos tenham onde morar, para você, talvez, é porque você não converteu o seu coração ao Senhor. Porque quando a gente converte o coração, a gente diz assim: Senhor, meu coração está aberto. Você sabe por que o cristianismo ele é tão complicado? Porque o cristianismo nos chama para fazer um tipo de coisa que nós não gostamos e não temos predisposição para fazer. Tudo aquilo que o amor exige é contrário às minhas disposições naturais. Por isso eu tenho que estar o tempo inteiro exercitando o meu coração e treinando o meu coração em ajudar pessoas, dar dinheiro para as pessoas. Eu tenho que treinar, sabe por quê? Porque é muito fácil eu me apegar ao dinheiro. Para mim e para você. É muito fácil você se apegar ao dinheiro. Então Deus fala assim, treina o seu coração, seja generoso, dê oferta. Invista na comunidade, invista nas pessoas que têm necessidade, seja bom. Se Deus te deu bastante, compartilha. Não compartilha o que vai ser para a sua subsistência. Eu não estou falando isso para você, mas você sabe que tem muita gente que tem muito mais do que precisa e do que vai gastar ao longo da vida. E Deus está falando, então compartilha, seja generoso. Mas isso tem a ver com o meu e o seu coração. Quando eu entreguei a minha vida a Jesus e eu tive que ir rendendo áreas da minha vida, a minha vida afetiva foi uma das áreas que eu tive que colocar, falar, Deus, tá bom. Eu acho que ninguém vai querer casar comigo nessa igreja, nem namorar. Eu sou não tenho de cair morto, né? Um desdentado, um cara doente, problemático. Ninguém vai querer casar comigo. Então, independente de qualquer coisa, eu creio que o Senhor pode colocar alguém na minha vida, eu entrego essa área para o Senhor. Um ano depois eu casei com a louca da carne. Não, porque eu vou falar para você, ela é louca. Se eu tivesse uma filha que encontrasse um cara como eu e viesse pedir em casamento, eu fazia, não, você não vai casar com a minha filha não. Mas a carne, né? Deus é bom, né? O tempo inteiro. Graças a Deus. Mas ao longo da vida, Deus foi me pedindo coisas. Deus foi me pedindo tempo, por exemplo. Tempo. Porque eu estou saindo de uma conferência, trabalhando das 8 da manhã à meia-noite, uma conferência missionária, e consagrei minha vida ao Senhor. Eu falei, estou aqui, Senhor. Primeira coisa que foi terrível para mim, eu fiquei sabendo depois, né? A liderança entre eles falou assim, vamos colocar o Paulo no pior serviço lá na conferência. Me colocaram para limpar banheiro. Então eu tinha que ser o primeiro a chegar e o último a sair, porque tinha que deixar limpo para o dia seguinte. E Deus falou, olha, você tem que entregar também o seu orgulho. Orgulho. Servir é servir onde Deus te colocar. E aí todos os dias, chegando cedo, saindo tarde, em uma daquelas noites, eu cansado, estou saindo da conferência, terminei de limpar as coisas, encontrei um irmão, dizia, oi, está tudo bem, querido? Ele virou para mim e perguntou assim, você está perguntando por perguntar, ou você quer saber se eu estou bem? Eu cansado o dia inteiro, estava lá já no terceiro dia de conferência, na verdade, eu não queria saber não, gente, estava perguntar. Mas a hora que ele falou, você quer saber ou você está perguntando perguntar? O que eu digo para ele agora? Ô irmão, estou perguntando perguntar, Deus te abençoe, estou indo embora. Né? E aí Deus falou no meu coração então, entrega o seu tempo para mim também. Eu falei, irmão, estou muito cansado, se eu pudesse eu não estaria tendo essa conversa, mas eu quero saber o que está acontecendo, então vamos para minha casa. Isso meia-noite. Eu fui para a casa dele meia-noite. Eu sentei no sofá, meus irmãos, ele ficou falando durante 6 horas. 6 horas. E eu estava ali, já não aguentava mais.
Eu estava numa cadeira assim, querendo me arrastar. Falei, meu Deus, tem misericórdia, a gente não para de falar, Jesus. 6 horas. E aí, ele terminou, eu falei, então, meu irmão, vamos orar. Senhor, abençoa o meu irmão, tem misericórdia dele. Eu ouvi aqui, ajuda ele a resolver esse problema com a sua esposa, com esse conflito de família. Eu encontrei no momento que ele disse que quer se matar. Senhor, tira dele esse desejo de acabar com a vida, que hoje o Senhor possa restaurá-lo. Em nome de Jesus, orei por ele, acabei de orar. Ele começou, muito obrigado pelas suas palavras, por tudo que você falou. Eu não tinha falado nada. Não falei nada, só estava orando. Sabe por quê, querido? Porque o Evangelho é isso, é um chamado para você morrer para você. E eu vou dizer para você, eu não fiz aquilo porque eu sou bom não, tá? Porque eu não queria fazer. Então, estou sendo bastante honesto, eu não queria. Mas eu fiz porque eu entendi que Deus estava chamando de mim, me chamando para entregar áreas da minha vida para Ele. E isso foi acontecendo de uma maneira assustadora, porque dói. Se você pensa que esse negócio de ser discípulo de Jesus é uma coisa tranquila, você ainda não entendeu o que é espiritualidade. É uma bênção, é uma alegria, eu estou aqui, não mudaria nada do que aconteceu, quero servir ao Senhor, quero continuar com Ele, colocando a minha vida no altar, mas o processo é um processo de morte. De morte. Nós estamos evangelizando na região de prostituição em Santos, a Carmen estava lá, encontramos um mendigo na rua chamado Roberto, um japonês, usando muleta, e todo estragado, e aí levamos ele para a igreja, e aí, vamos dar banho nele, quem se habilita? Um ficou olhando para o outro assim, não, eu vou lá, vou dar banho nele. Eu levei ele para o banheiro, Roberto. Gente, a hora que eu tirei o sapato do Roberto, eu quase vomitei. Eu quase coloquei o bofe, as vísceras para fora. O mau cheiro. Acho que aquilo ali estava há anos sem tomar banho. Mas tudo bem. Deus, dá-me graça. Fui lá, dei um banho nele. Aí levamos o caso para a liderança. Aí, pastor, estamos com um problema aí, precisamos de arrumar um jeito de acolhê-lo. Uma casa, o que a gente faz? Deixa ele aqui na igreja. Mas, pastor, na igreja não tem ninguém para ficar com ele. Tem, sim. Tem alguém para ficar com ele. Quem, pastor? Você. Eu? Você? Eu não. Você. E aí, meus irmãos, fui eu lá dormir com o Roberto. Dia e noite com ele. Ele sabe aqueles passarinhos chupim? Conhece o chupim? Vocês conhecem o chupim? É aquele passarinho que fica pretinho, né? Que fica andando atrás do pardal, né? Um passarinho enorme. O pardalzinho lá, ele piando e o pardal vai lá, e ele ia. O Roberto era assim comigo. Paulo, estou com fome. Paulo, estou com sede. Paulo, era o dia inteiro. E eu comecei a dormir 1 noite, 2 noites, 3 noites, 7 noites. Falei, meu Deus do céu. Eu queria, não queria, mas Deus falou, mas você não está aqui dizendo que você quer amar as pessoas, quer aprender, então coloque o seu coração nisso, trata ele com amor, serve. E meus irmãos, fiquei 1 semana e eu ficaria mais tempo com ele. Ele não deixou, porque chegou um momento que ele quis me bater. E aí, colocaram ele para fora da igreja. Então, o nome disso, gente, é morrer para nós mesmos. Encontramos um cara de 2 metros de altura, bandido, assassino, armado, pastor visionário, prudente, equilibrado. Fala assim, ganhamos uma área lá no meio do mar, 10 mil metros quadrados, não tem nada, lá tem uma casa sem energia, nós vamos colocar ele lá para recuperação, só ele. Mas a estrutura é você, Paulo. E fui eu lá, para aquela casa de recuperação no meio do mato, eu e ele, morrendo de medo. Porque eu falei assim, cara, tudo bem, cheguei lá, vamos carpir, eu vou carpir aquele lado lá, você carpe aquele ali. Ele virou para assim, cara, você carpe aquele, eu vou dormir. Não, tudo bem. Na hora de fazer comida, eu vou fazer isso, você faz aquilo. Não, você faz tudo e eu como. Estava chegando à noite, falei, meu Deus, esse cara está me tratando como empregado, à noite vai querer me tratar como mulher.
Comecei a ficar assustado. Não, fiquei... E orando, meus irmãos, orando. E o Espírito falou no meu coração: você não falou que deseja me servir? Então tá, eu quero quebrar o seu coração. Eu quero que a sua vida seja minha. Pedro disse assim: eu farei o que for necessário pelo Senhor. Pedro, você não sabe o que você está dizendo. Nós cantamos Jesus, eu te amo. Você não sabe o que você está cantando. Você não sabe o que você está cantando. E sabe por que Deus ainda não colocou você em situações como essa? Você sabe por quê? Porque você ainda não abriu o coração para Ele. Porque qualquer pessoa que abra o coração para Jesus, para servi-lo totalmente, Deus vai enviar para você necessitado, gente quebrada, gente doente, gente rachada, gente que tem história familiar terrível, abuso, estupro, dores infernais, dores de alma. Deus vai colocar na sua vida. Ele não colocou ainda porque Ele quer primeiro que você dê o seu coração para Ele. Por isso, olha o que diz o versículo 18: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Deus quer que a gente entregue o nosso coração para Ele. Nosso problema é a nossa conversão parcial, porque nós precisamos nos consagrar a Deus. E o que é? Quem é aquele que ama apenas de palavra? É aquele que diz: estou aqui, Jesus. É aquele que diz: Senhor, estou contigo, estou para te servir, mas não consegue levantar de manhã para vir na escola bíblica dominical. É aquele que diz: Senhor, minha vida é tua, me consagra ao Senhor, mas não consegue contribuir com o dízimo regularmente. Não consegue. É aquele que está aqui, adora a Deus, vem para a igreja, diz que ama a Deus, mas não consegue se envolver com ninguém na comunidade, não consegue servir, não consegue usar os seus dons, não consegue colocar a mente, a alma, o corpo à disposição do Senhor Jesus, e não tem cristianismo sem que Ele quebre o nosso coração. Não tem. Não tem. Não adianta você falar que ama. Esses dias eu estava conversando com um irmão aqui da igreja, acho que ele não está aqui hoje, e ele falou para mim assim: pastor, quando eu vejo você lá na frente falando assim, que nós somos maus, ele ficava assim: mas será que a gente é tão mau assim? E eu falo: meu irmão, eu e você somos maus, sabe por quê? Porque a Bíblia fala que nós temos uma natureza pecaminosa, e nós não somos piores porque a lei, os pais, a disciplina, o Espírito Santo, a presença da igreja no mundo, não permite que este mundo se torne um caos. Mas se não houvesse nenhuma barreira, nenhuma continência, se não houvesse nenhum obstáculo às inclinações do nosso coração, o mundo seria um inferno. E ele dizia: pastor, mas eu tive pensando esses dias, e hoje eu concordo com o pastor, de que realmente nós somos maus. E eu falei: mas por quê? Eu falei: pastor, é o seguinte, se eu ganhasse muito dinheiro, mas muito dinheiro, eu tenho medo se eu realmente continuaria na igreja. Olha que loucura isso, gente. É porque você falar da maldade artificialmente, coloca o seu coração na coisa. Se Deus chamar você hoje para você dormir com o leproso, se Deus chamar você hoje para mudar o seu jeito de agir, o seu modo de pensar, a maneira de você tratar as pessoas, se Deus começar a falar no seu coração que você é egoísta, que você só pensa em você mesmo, que você não sabe tratar o seu irmão, que você erra no falar, você é exigente, você pede coisas, você exige coisas, não trata, não se preocupa com o que as pessoas... Se Deus falar isso com você hoje, como é que você vai reagir? Porque é isso que o Espírito Santo quer fazer comigo e com você hoje. O Espírito quer o meu e o seu coração, inteiro. Inteiro. Quem é que pratica o que fala? É o que nós falamos em ação e em verdade. Não é hipocrisia.
O chamado desse texto é um chamado para quebrar o nosso ego. Você vai servir quando você não tiver vontade, você vai fazer as coisas por princípio, por compromisso, você vai levantar de madrugada, tem um irmão precisando lá, mas eu estou muito cansado, não tem problema, eu estou aqui para servir o Senhor, eu vou lá, eu durmo no outro dia, durmo no domingo, durmo na segunda, mas vou servir o irmão, eu vou colocar meu coração, meu tempo, minha vida nas mãos do Senhor. Você sabe qual que é o chamado desse texto? É o chamado que Jesus fez para Pedro. Você precisa converter o seu coração a Jesus, você faz o que você quer, a sua vida não é de Cristo. Eu lembrei do texto de João, estou terminando. Capítulo 12, 23 a 26 diz assim: Respondeu-lhe Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade eu te digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer produz muito fruto. Quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, onde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. Jesus está falando, olha, você é uma semente, eu e você somos uma semente, mas a semente para dar fruto tem que cair na terra e tem que morrer. Não adianta ficar batendo palma, levantando a mão, cantando, e continua uma semente viva. Não adianta até trazer o seu dízimo, vindo à igreja regularmente, mas você continua uma semente viva. O Senhor quer trabalhar comigo, com você, mas Ele quer que você morra. Porque a semente que morre é a semente que dá fruto. Então, querido, se você deseja ser um seguidor de Jesus, eu quero dizer para você, Jesus vai te levar por um caminho de morte. De morte. Ele vai colocar pessoas difíceis na sua vida para você amar e perdoar. Ele vai colocar pessoas que vão ofender você, vão machucar você, e vai chamar você para amar e perdoar. Ele vai colocar pessoas que mexem com coisas que você tem dificuldade, exatamente áreas que você tem dificuldade. Você sabe qual era uma das piores dificuldades que eu tinha? Logo na minha conversão, eu era um cara arrogante e insubmisso. Eu não me colocava debaixo de autoridade nenhuma. Nenhuma. Eu tinha 59 quilos, vivia na boca do lixo, na prostituição. Mas ai do cara que dissesse para mim assim, podia ter 2 metros de altura, podia ter armado, queria me humilhar. Eu virava um demônio. Cheio de medo, tinha medo, muito medo, eu tremia aqui dentro, eu era um covarde, mas eu dizia, se eu baixar minha cabeça aqui, esses caras vão me engolir, eu branquelo, com 59 quilos, os caras vão me matar, então eu enfrentava. Um cara arrogante. Aí Deus me colocou com um líder, que dizia assim para mim, faz isso. E eu dizia, mas eu estou cansado. Eu não te perguntei se você está cansado. Eu mandei você fazer, vai e faz. Aí eu queria me rebelar. Um dia ele falou algumas coisas para mim, eu fui para o banheiro chorar, cheio de raiva. Eu no banheiro chorando, batendo no chão lá, dizendo, Senhor, eu vou voltar no gabinete daquele cara, vou matar aquele desgraçado. E o Senhor falou, você não vai matar ninguém, Paulo. Não vai matar ninguém. Você vai ouvir, vai quebrar o seu coração, vai se humilhar e vai fazer o que você tem que fazer. Eu estou ensinando você. Você não quer me seguir, então quebra o seu coração. Então, meu irmão, minha irmã, quero chamar os diáconos aqui à frente, pedir que a banda venha tocar. Nós vamos ter a nossa ceia. E eu quero dizer para você que o cristianismo é um caminho de morte. Caminho de morte. Você vai ter que entregar a sua vontade, seus desejos, seu jeito de fazer as coisas, vai mudar a regra do jogo. Não vai ser mais do seu jeito, vai ser do jeito de Jesus. Você sabe o que é o jeito de Jesus, né?
Jesus, quando estava com os discípulos da Samaria, os discípulos disseram assim: vamos fazer do nosso jeito, cai fogo do céu e mata todo mundo. Jesus falou: opa, vocês não entenderam a regra do jogo? Vocês não entenderam de que espírito eu sou? O Filho do Homem não veio para destruir, veio para salvar. Tem que mudar a regra do jogo. Se você quer ter casamento de qualidade, tem que mudar a regra do jogo. É isso. Se você quer viver para Deus, você tem que quebrar o seu coração, tem que morrer para a sua vontade, para o seu jeito de fazer as coisas, para os seus sonhos. São os sonhos de Deus, a vontade de Deus, a glória de Deus, o pensamento de Deus. E o que Ele quiser para a minha vida, eu quero. Porque eu quero viver para a glória do Senhor Jesus. Por favor, os homens peguem, me ajudem aqui, as bandejas maiores e as mulheres as menores. Queridos, isso aqui é um símbolo poderoso do que nós acabamos de falar, né? A vida de Jesus se multiplicou. Olha você aqui. É porque a semente morreu, né? A semente morreu. É por isso que você está aqui. A semente morreu. É por isso que existem milhões no mundo, milhões de sementes, porque a semente morreu. Isso aqui é um símbolo daquilo que Jesus fez por mim e por você. E hoje eu quero que você olhe isso aqui como o caminho para o serviço no reino de Deus. Ele deu a vida por nós, e Ele quer que a gente dê a vida pelos outros. Então assim, nós vamos cantar, nossos irmãos vão estar distribuindo. Você aguarde, vamos participar todos juntos. Quem que pode participar disso? Você é convertido, você crê em Jesus? Creio. Você participa de alguma comunidade, de uma igreja que, segundo a sua consciência, vive de acordo com essa palavra? Sim, pastor, então você é nosso convidado, porque a ceia é para o corpo de Cristo. Se você se encaixa nessa condição, você é nosso convidado para tomar a ceia. Enquanto nós cantamos, distribuímos, e você aguarde para nós participarmos juntos. Pastor Fernando poderia nos ajudar aqui, Leia também, se puder, por favor. Hoje é dia do pastor, parabéns aos pastores presentes, parabéns pastor Fernando, parabéns a nós. Vamos adorar, enquanto cantamos, aguarde aí para participarmos juntos. Por seu amor. Merecida vida, de graça recebi.
gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Mas dentro da descrição estabelecida, formada, que não tenha recebido um dos elementos, todos receberam? Todos receberam? Já estão todos aqui? Na noite que o Senhor foi traído, Ele tomou o pão, tendo dado graças, disse: este é o meu corpo, dado por vós, fazer isso em memória de mim. E nós agora agradecemos ao Senhor pelo corpo, símbolo da morte, da qual nós participamos e da qual queremos experimentar. Obrigado, Senhor, porque o corpo lacerado na cruz do Calvário se tornou semente que trouxe vida a todos nós. Muito obrigado. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Comamos o pão em gratidão ao Senhor. Agradece, por favor. Senhor, quero te agradecer. Alô, som. Senhor, quero te agradecer por esse momento tão especial, Senhor. Que estamos, Senhor, junto à tua mesa para celebrar a ceia, Senhor. Pelo grande feito que o Senhor fez por nós, Senhor. Obrigado, Tendo meu morrido Deus. na cruz, tendo seu corpo moído ali, Senhor. Mas por amor, para a nossa salvação, Senhor. Te agradecemos, Senhor. Glória a Deus nas alturas, Senhor. Em nome de Aleluia. Jesus Cristo. Amém. Da mesma forma, Ele tomou o cálice, disse que é o cálice da nova aliança no sangue. Nós deveríamos tomar em memória dele. Obrigado, Senhor, pelo sangue derramado, símbolo da vida que se tornou semente, que trouxe vida a todos nós. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Tomemos o cálice em honra ao nome do Senhor. Sua esposa. Deus, Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de participar, Senhor, da sua ceia, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio de ter vida e vida em abundância, Senhor. Sou muito grato. E junto com essa igreja eu louvo a Deus o teu nome, Senhor. Aleluia. Jesus. Amém. Amém. Primeira vez que Edgar orou em público. Glória a Deus, porque o Senhor é contigo. E não morreu, ele achou que ele ia morrer. Louvado seja Deus. Vamos ficar em pé? Pode voltar para o seu lugar. Eu queria que a gente terminasse pensando nisso aqui, pensando na ceia. Porque, gente, que imagem poderosa. Aqui, ó, o corpo rachado, partido, é semente que morreu para nos dar vida. E eu gostaria de convidar você para cantar novamente a música sobre Emaús, com essa compreensão que Deus chama você para ser semente
e para você morrer. Porque o caminho de morte no reino é o caminho da vida. É morrendo que nós vivemos, servindo, entregando nossas vontades, nosso desejo, nossas opiniões, o que eu creio. Pode ser que não seja o que Deus crê. A maneira como eu trato o outro pode não ser a maneira de Deus. Então eu vou mudar. Nem que para isso eu tenha que morrer para mim mesmo, para minha vontade, porque eu quero ser semente. Vamos adorar ao Senhor em nome de Jesus, com alegria, celebrando esse momento poderoso. Aleluia. Gostaria que você cantasse pensando nisso. A sua casa. Aleluia. Quem é esse que Ele vem vem convidando a mim e a nos você para entregar tudo para Ele. abraçando? Aleluia. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Oh, meu Deus. Ele é tão Ele é sábio, tão sábio. ensina em Ele ensina em amor. Ele é tão manso, Aleluia. cuida dos corações. Meu Deus. Quem é esse que O vem abraço de Deus nos abraçando? em torno do seu Quem corpo. é esse que vem Aleluia. nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, Ele é sábio. ensina em amor. Ele é tão manso, Oh, meu Deus. cuida dos corações. Ele entrou em casa. Muito obrigado, meu Deus. Ele está na mesa. Aleluia. Ele nos observa. Sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem. Reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem. Reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, recuamos ela toda, nos preparamos a mesa, todo lugar de honra. Nós arrumamos a casa, refumamos ela toda, nos preparamos a mesa, top lugar de honra. Nós arrumamos a casa,
você possa ir hoje para casa dizendo ao Senhor Jesus, de todo o coração: Senhor, toma um lugar de honra, e que isso signifique que daqui para frente, quando você tiver que falar, ver, ouvir, se comportar, você vai dizer: Senhor, como é que eu vou honrar o Senhor aí? Como é que eu vou honrar o Senhor? Que a graça do Senhor, o grande amor revelado por Ele na cruz, as consolações do Espírito sejam conosco, e que no poder do Espírito, cada um de nós se transforme em semente que cai na terra e morre e dá muito fruto para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vá na paz, querido. Deus te abençoe. Uma semana abençoada. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe. Glória a Deus.